tema 1209 está muito correndo o risco de não ser julgado em 2024. Tá? Está muito correndo o risco. Por que está muito correndo o risco? Tá? Por quê? A Rosa Weber ela vai sair agora em setembro. A partir de setembro vai entrar o ministro Barroso. O ministro Barroso, aonde que ele vai entrar? Ele vai entrar no presidente do Supremo Tribunal Federal, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal. Né? É ele que vai ficar aí para frente. Então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele tem a função de organizar lá a bagaça lá, ele tem a organização de organizar os trabalhos. Então, ele faz a pauta de julgamento. Então, ele vai colocando lá a pauta de julgamento. E o que acontece? O Supremo tem vários processos cabeludos para julgar, processos esses que começaram e não terminaram, processos que foram pedido de vistas no primeiro semestre agora. E o pedido de vistas, ele tem 90 dias. Então, se pediu vistas, em 90 dias é obrigado a devolver. E são vários os processos que estão lá. Principalmente os processos que são muito longos. Um processo que está lá, que é muito polêmico, é o da demarcação das terras indígenas. Processo que vai voltar agora, vai ser devolvido agora, né, para poder ser concluído. Mas não é um processo que você senta e julga. É um processo que vai dar muito barulho, muita discussão. E aí se estende. Tá? A gente está acompanhando e tem só ação direta de inconstitucionalidade. Tem 16 ações diretas de inconstitucionalidade da reforma da Previdência. E a ação direta de inconstitucionalidade, elas têm uma certa preferência no julgamento. Então é diferente de um processo que veio do STJ para o Supremo, que é o caso do tema 1209, em que pese o tema 1209 seja de repercussão geral. Ou seja, ele também tem uma preferência, mas como tem muito processo, tá? Não é que os ministros do Supremo não trabalham, tá? Não é que eles não trabalham. Isso é uma ideia errada, uma ideia equivocada. É muito processo. Cada ministro do Supremo tem, mais ou menos, em média, 7 mil processos para julgar. É muita coisa. Tem processo que está lá há muitos anos. É claro que são processos únicos, né? São processos que é aquele processo. Mas, por quê? Porque o Supremo só julga questões relacionadas à Constituição. Né? Então a gente chama de recurso extraordinário, é o que vai para o Supremo. Aí tem os habeas corpus, aí você tem os recursos, como é que diz, os agravos que são feitos, tipo o tema 1090, não foi aceito no STJ, aí foi feito um agravo para o Supremo. Aí também tem a parte criminal, a parte penal, que agora vocês estão observando aí, tudo corre no Supremo, então tem muito processo de processo penal, de questão penal que corre lá. Acabamos de sair uma eleição, então tem um monte de processo lá de questão eleitoral. Ou seja, não é que os caras não trabalham, os caras trabalham. Só que o padrão de um tema de repercussão geral é em torno de 2 anos. E vai fazer 2 anos que o processo está no Supremo, em abril de 2024 vai fazer 2 anos que está lá. Tá? 2 anos que está lá. 2 anos que está lá com o ministro Nunes Marques. Então, por mais que a gente queira dizer assim, não, mas vai e tal, se deixar no normal, ele vai para 2024. 2024 lá e não tem o que faça, né, o ministro Nunes Marques. O que vai fazer? Tá? O que vai poder encurtar esse caminho? O que poderia fazer isso? O ministro Barroso não é sensível, ou seja, é muito difícil dizer ele não é sensível. Mas o ministro Barroso ele vai ter muita encrenca lá como o ministro, como o presidente do Supremo. Muita encrenca de encaminhar esses processos que estão lá, que já estão seguindo e que são polêmicos. Além disso, ainda tem outros processos que são de origem tributária, que também estão antigos lá, estão rodando, estão com pedido de vistas que vão ser devolvidos agora. Então, o segundo semestre ele corre o risco de ser ocupado com a pauta só dos processos que foram pedido vistas no primeiro semestre, processos polêmicos. E o que acontece? Então,
o processo do tema 1209 não é um processo complicado, não é assim daquele complexo. Não, o ministro Nuno Marques, se ele ficar lá, vamos dizer assim, a assessoria dele, vamos imaginar assim uma coisa, 3 dias os caras fazem o voto. 3 dias os caras conseguem elaborar o voto e tudo certinho. 3 dias lá trabalhando assim, porque não é complicado, não é. Ele vai dizer o quê? Vai dizer se é possível reconhecer a periculosidade como as regras antes da reforma. Antes da reforma. O que estava na Constituição antes da reforma? Que era possível aposentadoria por periculosidade e por insalubridade. Então, ou seja, não vai ter problema nenhum. Então não é muito polêmico. A questão é realmente a questão da prioridade. A questão é a mesa do cara que está cheia de processos lá e o tema 1209 está lá embaixo. Está lá embaixo na fila daquele negócio dos 2 anos. Tá? Aquele negócio que eu falei para vocês lá, 2 anos que vai julgando e vai chegar lá. Eu imagino que tem uma coisa que pode fazer, né? Eu aposto nisso, uma coisa que pode sensibilizar, né? E o que pode ser feito, o que deveria ser feito. Tá? Então, a primeira grande coisa que deve fazer é uma mobilização. Então, tem que ter uma mobilização, porque tem que criar, assim, esquentar a chapa, uma discussão em torno na sociedade que os ministros sintam, o ministro Nuno Marques principalmente, sinta que existe um movimento, existe um clamor, né? Existe uma espera, uma agonia, um sofrimento dos trabalhadores que estão agarrados naquele tema. Porque não é um processo. Porque eles têm na cabeça lá que tem um processo, uma pessoa. Não, é um processo, o tema 1209, que vai repercutir em vários, em centenas, milhares de processos, milhares de processos. Agora, não é só em milhares de processos, são em milhares de pessoas que não têm processo, porque o tema 1209 interessa a todos os vigilantes. Se nós falarmos que tem 1 milhão de vigilantes, vai afetar 1 milhão de vigilantes. 1 milhão de vigilantes, aqueles que têm período de trabalho como vigilante e que precisam do reconhecimento desse tempo para encaminhar o seu pedido de aposentadoria lá na frente, numa das regras de transição. Né? Ou quem tem 25 anos tem direito a adquirir, mas quem não tem 25 anos está numa regra de transição, está lá esperando o PL 42. Eu falo PL 42 que é aquele que vai salvar a aposentadoria. Está esperando uma DIM 6309. Né? Esse cara precisa do tema 1209. Ele precisa do tema. Então, o processo do tema 1209 ele tem uma repercussão social, econômica, providenciária muito grande. Ele é pulverizado. Ele não atende só uma pessoa, ele pulveriza aquela relação. Então, o que tem que fazer? Nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Que a nossa parte é o quê? Nós fizemos um manifesto de sensibilização para enviar ao ministro Nuno Marques. Nós fizemos um vídeo que está junto com esse manifesto, um vídeo que está rodando. A petição, a última vez que a gente olhou, estava com 4 mil e pouquinho, quase 5 mil assinaturas. Mas é pouco ainda para a gente mandar lá para o ministro. É pouco a gente mandar lá. Por quê? Porque, cara, são 500 mil vigilantes. Aí você tem um manifesto com 4.573. Eu falei 5 mil, não, 4.573. Aumentou já. Outra vez não tinha nem 4 mil, fechou 4 mil. E aí já tem 573. Ótimo, já gostei. Eu gostei que já está dando uma atraçãozinha. Então agora, o que tem que fazer? Tem que chegar em 10. Quando chegar em 10, eu vou começar a mandar para o e-mail lá do ministro, mandar para um e-mail lá do assessor dele, porque lá tem os assessores lá, né? E o assessor não é orelha seca não é estudante de direito. Os assessores do ministro Nuno Marques são juízes de direito, tá? São juízes de direito que são os assessores lá no Supremo Tribunal Federal. O nível lá é outro, o nível lá é outro mesmo, o nível lá é outro. Então é o seguinte, a gente manda lá para o gabinete dele, tá? A gente fica com 10 mil, a gente não passa tanta vergonha. Por quê? São 500 mil vigilantes, então tem 10 mil, pô, bom que fosse mais, tá? Bom que fosse mais, mas a gente vai começar a batalha. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que nós temos que fazer, aqui ó, eu e você, o que eu e você temos que fazer para ajudar, para contribuir, para sensibilizar para que o tema 1209 seja julgado, tá? Eu já vi dizer assim, mas não adianta. Não, a gente não vai pressionar, a gente vai sensibilizar, tá? Não é uma petição igual a gente faz para deputado e senador. Lá a gente taca o pau, a gente arrebenta, a gente pressiona. Não, a gente não quer pressionar o Supremo Tribunal Federal porque é um órgão julgador.
A gente não pressiona a juiz, a gente sensibiliza. O doutor Fernando, que é o advogado da causa do tema 1209, no qual eu vou dizer que eu admiro muito o doutor Fernando Gonçalves, porque é um batalhador, é um guerreiro. Ele vai lá e bate na porta. Ele vai lá e bate na porta. Ele vai lá e conversa. Ele é recebido. Ele pode fazer isso. Para quê? Para conversar, para fazer aquela pressãozinha. Só que se essa pressão, essa conversa dele tiver lastro, tiver lastreada, tiver escorada, amparada, né, por um movimento social, é bem isso mesmo, um movimento social, né, em prol desse julgamento, então, olha bem, tem muito mais vazão a conversa dele, tem muito mais relevância. Porque a única coisinha que nós temos que fazer é que o ministro Nunes Marques entenda que esse julgamento não é o julgamento de um processo. Claro que é um julgamento do processo, ele vai julgar um processo que está lá, tem nome, é um processo que está lá, tem um número, tem um nome, né, e tem uma origem, tem um processo lá, né, tem as provas daquele processo, tudo, está tudo certinho ali. Só que a repercussão geral, ela é muito grande. Eu diria assim que é um dos fatores de valorização profissional é a aposentadoria especial. Ou seja, é um julgamento que vai repercutir na questão de valorização profissional, porque o vigilante passa a ter o status de uma atividade especial, que hoje ele não tem. Hoje não tem. Hoje não tem. Aí sim o INSS vai ter que reconhecer. Aí sim vai fazer justiça a esse tempo de 95 até hoje que existe essa batalha. Batalha que morreram muitos no caminho. Muitos perderam seus processos, ficaram pelo caminho. Muitos perderam seu tempo especial jogado na lata do lixo, considerada comum. Muitos vigilantes ganham hoje salário mínimo por causa exatamente que não foi reconhecida essa distinção, essa valorização profissional. Então, é preciso que o ministro Nunes Marques seja sensibilizado com isso. Né? E não só o ministro Nunes Marques. O Supremo, porque o Supremo é que vai julgar, não é o ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques pode até ficar assim, julgar contra, mas os demais ministros podem reverter. Então é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa. Então, o que faz? Nós vamos fazer isso aqui. Eu preciso muito que você faça o seguinte. Olha o que você tem que fazer. Pedrosa, eu já assinei a petição. Você tem que assinar a petição. Se você não assinou, você assina a petição. Tá, eu já assinei. O que eu faço? Você não pode assinar de novo, mas você pode compartilhar o link. Então você vai compartilhar o link nos grupos no qual você participa. Pode ser grupo de família, Pedrosa? Claro que pode. Você vai lá, explica, pede ajuda. Peça que as pessoas também compartilhem. E aí a gente cria um volume, uma bola de neve. Tá? Isso aí funciona pra caramba. O Bolsonaro se elegeu presidente fazendo isso dentro de casa. De chinelão, de calção e de camiseta, fazendo live. Fazendo propagação, promovendo nas redes sociais informação. Algumas informações falsas, né? Mas foi. O que eu quero dizer, sem entrar no mérito, é que funciona. A internet serve para você ganhar velocidade e escala, ou seja, chegar em muita gente em pouco tempo. Então você ganha velocidade. E é isso que a gente precisa fazer. Se todos os vigilantes... Olha, eu participo de vários grupos de vigilantes. O que chega de coisa em todos os grupos. Todos, coisa igual. O cara manda num grupo, chega na hora, assim, aquilo é tipo um caminho de pólvora, assim. Você quer tacar fogo em pólvora, tacar fogo em gasolina, assim, aquilo é rápido. Então, a mesma coisa nós temos que fazer. Então, você que bate no peito e diz, eu sou guerreiro, você que está aqui, que não é vigilante, mas é trabalhador, está dentro da luta, a luta é nossa. Nós temos essa luta aqui do tema 1209, pelo julgamento do tema 1209, mas tem o julgamento da DIN 6309 e tem o projeto de lei 42. O projeto de lei 42 que vai beneficiar todos os trabalhadores, todos os trabalhadores expostos à periculosidade. Então, agora é a hora de a gente focar nesse ponto. Então, você vai fazer o quê? Você vai compartilhar e vai interpelar. Olha bem, você vai assinar, já assinei, então você vai compartilhar, já compartilhei. Não, então você vai interpelar. Assinar é só uma vez. Compartilhar sempre. Você pode fazer de manhã, de tarde, de noite. E aí você ainda vai interpelar. Você veja que são dois trabalhos, compartilhar e interpelar.
Pedrosa, o que é interpelar? Interpelar é você mandar e depois você diz, ô João, tu mandou o negócio, tu assinou, tu interpela ele. Tu explica a importância de fazer isso. Assim como eu estou explicando para vocês, tu explica para o cara. Tu diz, cara, vamos se mobilizar, vamos fazer a nossa parte. Isso aí funciona, tá? Então você vai interpelar ele para ele mandar, para ele fazer, para ele compartilhar. Né? Se ele não assinou, para ele assinar, para ele compartilhar, para ele falar com as pessoas. Então você deve ser um propagador de falar com as pessoas no grupo, do que você participa, no grupo de trabalho, no grupo da igreja, no grupo do futebol, no grupo da escola, lá do trabalho, né? Você vai fazer uma reciclagem, lá na reciclagem tu fica nos ouvidinhos dos caras. E se você não sabe explicar, o que você faz? Você compartilha o canal Pedrosa Providência, que tem muitos vídeos. Vai lá, escolhe um vídeo e manda o vídeo pro cara. Tem muita coisa aqui no nosso canal explicando a importância disso, tá? Compartilhe o vídeo para ele, que só o vídeo já basta. Só o vídeo do tema 1209 já. Vigilantes em guerra. Em guerra. Olha bem, vigilantes em guerra. Essa é a nossa guerra agora. Não tem outra coisa, eu diria, mais importante para os vigilantes do que a aprovação do tema 1209. Para todos os vigilantes. Para o vigilante que entrou ontem, o tema 1209 é importante para ele, para poder exatamente criar o lastro para ser reconhecido o seu período daqui para frente, após a reforma da Previdência. Tá? Então é isso que eu peço para você. Essa é a forma como a gente pode contribuir. E, segundo ponto, você vai provocar o seu sindicato. O seu sindicato ele deve criar discussão a respeito disso, para esquentar a chapa, para que as pessoas discutam, para que o sindicato puxe a assembleia, que o sindicato produza material, que o sindicato reproduza material a respeito disso, que crie uma campanha a nível nacional, para que as federações, são duas federações dos vigilantes, as duas federações dos vigilantes deveriam estar unidas, criando um manifesto dos vigilantes e trabalhar com uma faixa preta, criar uma faixa preta em prol do tema 1209, em prol do julgamento, fazer uma faixa preta, o cara vai trabalhar com a faixazinha bonitinha aqui para colocar do lado aqui, igual eu tô aqui, ó, tô com a camiseta aqui, tô com essa minha camisa aqui, aí uma faixinha bonita para colocar aqui que não atrapalha nada. As empresas não iam se opor a isso. Isso não atrapalha nada, para colocar ali, ó, né, e vai trabalhar. O que é essa faixa aí? Tô em luta, tô em alerta, né? Não é nem luto, aqui não é luto, aqui é, o que é isso? Sinal de alerta, em alerta. Acompanhando o tema 1209, discutindo o tema 1209. Isso aí é uma questão de bater no peito e é valorização profissional. Então é isso que tem que fazer. Então, como é que faz isso? Chamando os presidentes do sindicato, chamando as confederações, chamando a federação, chamando os representantes sindicais que vão lá visitar o posto de serviço. Diz, peraí, vocês não estão fazendo nada no tema 1209? Tem que fazer, dá ideia, provoca os caras para fazer. Então imagina se em cada cidade tivesse acontecendo isso. Né? Se em cada estado tivesse, se cada sindicato de cada local desse fizesse um trabalho nesse sentido, né? Seria muito legal colocar um decalque no carro, né? Então uma camiseta, igual a gente fez aqui várias vezes, até eu tenho as camisetas em defesa da aposentadoria especial que a gente fez. Então é isso que precisa fazer isso aí. O Nunes Marques vai ficar sabendo, o Nunes Marques não vive numa ilha, os ministros do Supremo Tribunal Federal eles vivem no Brasil. E eles assistem TV, eles escutam rádio, eles estão acessando as internet, eles são uma pessoa normal. Eles não são imunes às notícias que chegam, ao movimento que se faz. Né? Vamos fazer não é nem paralisação, vamos fazer um manifesto, né? Vamos fazer nas cidades, marcar um dia X para fazer isso, uma caminhada, né? Para que as pessoas todas de camiseta ou boné, alguma coisa assim. Ou seja, tem que provocar para que haja isso, né? Para que esquente isso, essa discussão. E olha bem, não é só a discussão do tema 1209. Aí já vai para a discussão do PL 42, já vai para a discussão da DIN 6309 e já vai para outras discussões, porque são 4 batalhas pela valorização profissional. Uma é a aposentadoria especial. Já vai para o Estatuto da Segurança Privada, aprovação do Estatuto da Segurança Privada. Né? Aí já vai, qual é a outra luta lá? Pela questão salarial do vigilante, né? Pelo piso nacional do vigilante, que é um projeto de lei que está lá no Senado. Já começa a discutir o que você tem que você pessoalmente fazer para poder aproveitar as oportunidades que vão ser geradas, como é que você pode ser um profissional melhor. Ou seja, cara, tem que fazer um movimento. Então é isso que a gente
quer estimular você a fazer. É por isso que a gente fez essa live. Ó. Outras lives iriam ser feitas aqui nesse canal, no outro canal, com outras pessoas. Todo mundo que defende o vigilante tem que focar nessa questão de sensibilizar o Nunes Marques, sensibilizar os ministros, pela votação urgente do tema 1219. Os índios, pela demarcação da terra, foram a Brasília, fizeram manifestação. Foram lá, fizeram tudo de boa, não é quebrar nada, não, é ir lá e exteriorizar, manifestar, dizer, olha, estamos acompanhando, julga esse negócio aí, sejam sensíveis à causa, olha bem o que vocês estão julgando. Então, é uma obrigação da justiça, é uma obrigação do poder judiciário prestar a jurisdição aos seus jurisdicionados, que somos nós. É uma obrigação, é um dever que eles têm que fazer. Então, eles não estão fazendo nada demais em fazendo isso. Então, é isso que ele tem que fazer. E, fazendo isso, o Barroso, que é o presidente supremo, ele vai dar preferência, porque ele vai montar a pauta. Então, ele fica lá, ele tem um monte de processo para julgar, ele tem que montar a pauta. Ele fica escolhendo os mais importantes, os que estão ali, os que são mais fáceis de votar, etc. Então, ele tem que organizar aquilo. Então, quanto mais sensível ele tiver, mais ele vai provocar o tema 1219. Mas é claro que ele só vai fazer isso se o Nunes Marques, o excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, fazer o seu voto. Ele é o relator, então ele tem que fazer, ele tem que elaborar, ele tem que terminar a sua relatoria para pedir pauta para o segundo semestre, tá? Vamos torcer, vamos nos mobilizar para que seja julgado no segundo semestre agora de 2023. Porque senão ele vai entrar para 2024 e aí salve-se quem puder, né? Aí vai aumentar a aflição, a agonia das pessoas. Gostou desse conteúdo? Então eu vou pedir que você faça o quê? Compartilhe com as outras pessoas. É muito importante você compartilhar esse conteúdo com quem precisa receber a informação. Importante também que se você ficou com dúvida, quer saber mais a respeito, tem aqui acima os 2 números de WhatsApp que você vai se conectar comigo aqui pelo atendimento online. E chamo sua atenção, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar os links das nossas petições e de nossos e-books, principalmente a das 4 batalhas pela valorização profissional. Te encontro no próximo vídeo.